que é que tu pensas quando ouves a palavra espiritualidade? O que é que isso te faz sentir? Pensas logo no misticismo, nas magias, nos rituais? Pensas logo em alguma coisa sobrenatural? Mas sabias que existe uma forma mais leve, mais simples e até mais prática de olharmos para a espiritualidade? É sobre isso que eu venho falar um bocadinho hoje. Tenho o prazer de vos vir falar de um tema que é muito especial para mim. A espiritualidade tem sido uma das bases da minha vida desde há uns 5 anos para cá e hoje gostava de compartilhar um bocadinho com vocês algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo destes 5 anos. Já aconteceu muitas vezes em rodas de amigos, no meu círculo social, de eu estar a conversar sobre alguns temas em relação à espiritualidade e as pessoas me dizerem assim: Leonor, eu não acredito em nada dessa coisa dos espíritos. Ora bem, se nós formos olhar para algumas filosofias, algumas teorias em relação à espiritualidade, elas dizem-nos que o ser humano é constituído por 3 grandes componentes: o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Tu acreditas que tens uma alma? Tu acreditas que há qualquer coisa aí dentro de ti que mexe mais para além do que só a matéria, só o teu corpo? Ou tu acreditas só que é só um corpo que anda por aí de um lado para o outro? É que se tu acreditas minimamente que há qualquer coisa aí dentro de ti que mexe para além da matéria, para além do teu corpo, se tu acreditas que tens uma alma, então eu tenho uma coisa a dizer-te: tu és um espírito. Ao longo da vida, em muitos casos, foram-nos passando uma imagem da espiritualidade, às vezes até um bocadinho maldosa, de que a espiritualidade é uma coisa assombrada. Nós vemos os filmes de terror, vemos aquela coisa das assombrações e muitas vezes vamos ficando com uma imagem um bocadinho deturpada do que é a espiritualidade. Portanto, quando eu comecei a aprofundar neste tipo de assuntos, de há uns anos para cá, e comecei a aplicá-los na minha própria vida e a observá-los à minha volta, o que eu comecei a perceber é que espiritualidade, mais do que a religião, o misticismo, os rituais, é esta força que nós até conseguimos sentir, mas não conseguimos controlar. E às vezes as palavras acabam por limitar um bocadinho a nossa percepção das coisas. Se tu não te identificas com a palavra espiritualidade, tu podes acreditar mais numa perspectiva de acreditar em Deus, ou no universo, ou na natureza, ou vida. Não tens que te limitar à palavra. Muitas vezes nós nem acreditamos em Deus à imagem da religião cristã ou à imagem da religião hindu. Nós não precisamos de nos limitar à religião, nem limitar à palavra que nós queremos utilizar. Nós podemos só acreditar que há qualquer força aqui na nossa vida que nos guia e que é uma força que nós não conseguimos controlar. Tu já paraste para pensar que há muitos processos da nossa vida que nós até planeamos matematicamente, mas a vida acaba sempre por nos empurrar para outro caminho? Quando nós vamos a perceber e a olhar para trás naquele processo, nós nunca escolheríamos as coisas daquela forma, de maneira racional, mas depois passamos por aquilo, olhamos e pensamos: realmente é aqui mesmo onde eu tinha que estar. Aquele plano que eu tinha lá atrás não fazia sentido nenhum. A forma diferente como as coisas correram fez muito mais sentido. Eu tenho uma história dessas na minha vida, tenho várias até, mas uma delas foi quando eu entrei para a faculdade e eu fiz artes visuais no secundário e eu sabia que eu queria continuar a estudar, queria especializar-me. Então eu também fui à procura de faculdades nessas áreas das artes plásticas, das artes visuais. Eu tive durante todo o meu secundário a planear ir para uma determinada faculdade, ou para aquele número de faculdades que eu tinha visto que tinham determinados cursos que me interessavam. E, portanto, eu procurei faculdades só neste âmbito das artes plásticas, e porque eu achava que eu ia tirar um curso em pintura, em desenho, em escultura, alguma coisa assim. Acontece que depois, quando eu fui realmente preparar-me para me inscrever numa faculdade, eu reparei que as faculdades que eu tinha em mente ou eram privadas, e portanto eu deixei logo essa hipótese de lado porque eu não queria entrar numa faculdade privada, e depois a última que restou, que era uma faculdade pública, eu até fui visitá-la, mas houve qualquer coisa, houve uma sensação qualquer estranha no meu corpo que me disse assim: não é aqui. Eu tive uma sensação de mal-estar naquele sítio,
de que não ia ser ali o meu futuro. Lá está, não precisa de ser o místico. Nós simplesmente sabemos, o corpo dá sinais. Não é à toa que nós, num espaço, nos sentimos muito bem, noutros nem tanto. Não é à toa que com algumas pessoas nós sentimos uma sensação boa e com outras pessoas nós nos sentimos mal. Nada disso é à toa e o corpo acaba por falar um bocadinho connosco. E portanto, eu percebi que ali não era a faculdade. Não é que a faculdade seja má, não é nada disso, mas simplesmente não era o meu caminho não era ali. Depois eu decidi ouvir essa sensação que eu tive, decidi ir pesquisar mais faculdades e, entretanto, também a partilhar com os meus pais um bocadinho esta sensação que eu tinha tido. Uns dias mais tarde o meu pai foi encontrar uma faculdade, que era a Faculdade de Arquitetura. Fomos pedir para ir visitar e eu senti-me bem naquela faculdade, fui às inscrições, no primeiro dia de inscrições conheci pessoas e as coisas começaram a fluir. E ainda aconteceu uma coisa engraçada mesmo antes de eu estar em arquitetura. Eu nunca achei que eu ia para a arquitetura, eu punha essa hipótese totalmente de lado, eu pensava, não, um curso super técnico, nunca iria gostar desse curso. Então a minha primeira opção naquela faculdade foi o curso de design. E o que é que aconteceu? Eu não entrei em design, não tinha média para entrar em design, então entrei na minha segunda opção, arquitetura de interiores. O que é que eu pensei? Ok, vou me inscrever na mesma em arquitetura de interiores e nas primeiras semanas vou pedir transferência para o curso de design e é isso que eu vou fazer. Ou então, no máximo dos máximos, fico um ano em arquitetura a ver se gosto e depois mudo para design. Este era o plano. E eu, dentro da minha mente, tinha tudo sob controlo e é assim que as coisas vão ocorrer e pronto. Eu fui para o curso de Arquitetura de Interiores, comecei a fazer as primeiras aulas, comecei a adorar o curso, comecei a perceber que a arquitetura não era aquilo que eu estava a pensar e de repente, passado um mês de ter começado as aulas, eu olhei para a minha vida e pensei assim, bem, eu já não vou pedir transferência para design, é exatamente aqui, era mesmo aqui onde eu tinha que estar e a vida encarregou-se de me empurrar um bocadinho. Estava a olhar só assim, a olhar só assim, mas a vida fez questão de, olha, e se fores um bocadinho mais por ali? Portanto, eu acabei por ficar, acabei por fazer o curso inteiro e hoje olho para trás e penso que eu não faria nada de forma diferente. E foi exatamente o curso onde eu tive que estar para aprender aquilo que eu aprendi, para ganhar as competências, para ter as experiências que eu tive e foi tudo como tinha que ser. Eu sinto que há muitos processos da nossa vida que são assim, mas nós temos aquela tendência para ser um bocado teimosos e achar que a nossa mente é que sabe das coisas e às vezes não é. Às vezes a vida está-nos a tentar mostrar outro caminho. Portanto, a mensagem que eu quero passar com este vídeo é que às vezes acreditar na espiritualidade é acreditar que a vida não é um mero acaso. Mais do que qualquer doutrina que vocês possam seguir ou a forma como vocês se identificam com essa espiritualidade ou não. Eu já tive situações, já tive experiências de conhecer pessoas que viviam a sua vida a achar que a vida é só um grande acaso e que nós estamos todos aqui um bocado à toa. Mas para mim essa ideia é inconcebível. Para mim, pensar que Deus ia criar o universo, e lá está, mais uma vez, não se deixem limitar pela palavra. Se vocês não acreditam bem em Deus, mas pelo menos vocês acreditam que houve alguma força muito incrível, muito inteligente que criou o universo, certo? Essa ideia de que Deus fez o universo para nós andarmos só aqui à toa, para mim não faz sentido. Esta coisa de andarmos aqui nesta vida e nós nascemos e crescemos e temos várias experiências com pessoas e crescemos, tornamos-nos adultos, temos que andar aqui a arranjar uma forma de pagar contas, de nos sustentar. Temos este trabalho todo para nada? Para mim isso é totalmente inconcebível. E na prática conseguimos olhar para várias coisas que nos fazem perceber que se calhar isto aqui não é tão um acaso assim. O facto de nós estarmos numa Terra que está exatamente à distância perfeita do Sol para nós podermos existir, para este ecossistema todo poder existir, a quantidade perfeita de oxigênio que nós precisamos, a quantidade de água perfeita que nós precisamos, a maior parte do planeta é feito de água, nós somos 70% de água também. Um bocadinho mais para o lado que a Terra podia estar e a vida neste planeta podia já não ser possível. E depois toda a questão do próprio nascimento, não é? Nós sabemos que durante uma ejaculação saem cerca de 300 milhões de espermatozoides. Vocês conseguem perceber que, em vez de vocês aqui hoje
poderiam estar outras 300 milhões de pessoas. Não são dezenas, não são centenas, não são nem sequer milhares. São milhões. Se formos fazer contas, a probabilidade de nós tenhamos de estar aqui hoje é muito baixinha. Isso, por si só, já é incrível. Já me faz perceber que há todo um motivo pelo qual eu estou aqui hoje. E depois, não só o próprio nascimento, mas também todas as pessoas que vieram antes de nós, não é? Vieram os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tetravós. Quantas pessoas é que nós temos na nossa linhagem, na nossa ancestralidade, que tiveram que se conhecer num exato momento, num exato segundo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Vamos dar o exemplo. O nosso bisavô saía 10 segundos mais tarde de casa, já não conhecia a nossa bisavó, já não estavam aqui os nossos avós, já não estavam aqui os nossos pais. Conseguem perceber como parece que tudo foi planeado milimetricamente para nós podermos estar aqui? E depois, a própria existência. Nós somos um corpo perfeito. O nosso corpo é tão perfeito que não é a nossa mente que controla determinadas coisas. A nossa mente não controla o nosso coração a bater. A nossa mente não controla o ar que entra e o ar que sai dos nossos pulmões. Portanto, o nosso corpo está tão bem programado para nós podermos concentrar-nos em várias coisas na nossa vida, e essas outras coisas que nos mantêm vivos acontecem de forma automática no nosso corpo. Conseguem pensar nisso? Se isto não é impressionante para vocês, honestamente eu não sei o que é que pode ser impressionante. É isto que eu quero expressar quando eu digo que a espiritualidade pode ser uma coisa um bocadinho mais prática. Olharmos para estas questões de as poucas possibilidades que nós tínhamos de estar aqui hoje e mesmo assim nós estamos. A quantidade de coisas que acontecem para que a nossa máquina, o nosso corpo, continue a funcionar sem nós termos que estar a prestar atenção sequer. Isso para mim é mágico, isso para mim é divino mesmo.